Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade aqui ao nosso curso de sistemas de potência a vapor, aqui no módulo de operação e manutenção. Nessa videoaula a gente vai tratar de quê? Do processo de partida da caldeira, os principais alarmes e desligamentos, as rotinas do operador e o relatório de operação. Com relação à partida, a gente começa aqui com os procedimentos que têm que ser realizados antes de partir. Então, antes de dar a partida na caldeira, o operador ele tem que verificar se tem água suficiente na caldeira, se o nível de água dentro da caldeira é um nível adequado, se existe água no reservatório do estabelecimento, porque essa água da caldeira vai ser consumida. Então existe a necessidade de uma reposição. Essa reposição vem do reservatório do estabelecimento. E se esse reservatório não estiver bem suprido, pode haver uma dificuldade de manter o nível da caldeira. Então tem que verificar também se o reservatório do estabelecimento possui água. É importante verificar também se o combustível no tanque é suficiente para a operação da caldeira e deve-se verificar o fechamento da válvula de saída de vapor. No processo de partida, essa válvula tem que estar fechada. Após verificar esses 4 itens aqui, a gente dá início à partida. Então, abre a válvula de alimentação do combustível, verifica a pressão de alimentação do combustível, que é um indício de um bom fornecimento de combustível para o queimador. Liga-se a chave geral do quadro de comando e aí coloca-se o queimador na posição de chama baixa. Liga o queimador e coloca ele na posição de chama baixa. Em seguida, vai ter um processo já que, em geral, é automatizado, mas que pode ser feito manualmente também, que consiste em quê? Fazer a alimentação de água da caldeira, onde, se essa caldeira está fria, uma caldeira que está parada há algum tempo, essa água pode ser água fria, porém, se essa caldeira for quente, a alimentação da caldeira tem que ser feita com água quente, com água do boiler, uma água que já está quente, para evitar algum tipo de choque térmico. Em seguida, passa-se a ignição do queimador, também um processo automático. A gente vai ter uma chama que vai estar aquecendo água até a temperatura de evaporação, cerca de 100 graus na pressão atmosférica. Em seguida, à medida que essa água começa a evaporar, a gente vai ter um aumento de pressão na caldeira até atingir a pressão de trabalho, a pressão de operação. É importante verificar a temperatura do vapor que está sendo produzido nessa pressão. Porém, se você não tiver um termômetro instalado na saída da caldeira, você pode utilizar dessas tabelas termodinâmicas que identificam a temperatura do vapor saturado para uma dada pressão. Por exemplo, aqui, se a sua caldeira opera com 8 bar, 8 bar aqui, isso quer dizer que o vapor que ela está produzindo é um vapor saturado a 170 graus. Se a sua caldeira opera com superaquecimento, então ele vai ter uma temperatura acima de 170 graus, dependendo do grau de superaquecimento da sua caldeira. Quando essa pressão da caldeira chega até a pressão de trabalho, aí sim pode-se abrir a válvula de saída de vapor que vai alimentar os processos e utilidades. É importante verificar a proximidade da temperatura dos gases queimados com a temperatura de vapor. Por quê? Porque, como eu já falei no vídeo anterior, se houver uma distância muito grande entre a temperatura dos gases de descarga e a temperatura do vapor, isso é um indício de uma troca térmica ineficiente, que pode estar associada à serpentina já com alto grau de incrustação, dificultando a transferência de calor. Então é um indício da necessidade de limpeza da caldeira. Quando eu tiver duas caldeiras operando em paralelo, quando uma caldeira já estiver em operação, eu vou dar a partida na caldeira A aqui. Imagine que a caldeira B já está em operação e eu só posso abrir a descarga da caldeira A quando ela atingir a mesma pressão da caldeira B. Quando ela atingir a mesma pressão da caldeira B, ela pode estar alimentando aqui o coletor com o seu vapor que foi produzido. Observa-se que se essa caldeira A não estava em operação, ela estava fria, isso quer dizer que as tubulações também estavam frias, o que vai acarretar numa maior geração de condensado e também pelo fato de que não havia vapor nas linhas, então existia a presença de ar, provavelmente. Então você vai ter que reforçar a necessidade de purgadores nessa linha
que está inicialmente fria, onde vai ter nesse processo de partida uma geração de condensado maior, e também de eliminação de ar das tubulações, né, com os eliminadores, onde nesse processo de partida também vai ter uma alta presença de ar. Existe aí uma possibilidade de haver um pico de demanda de vapor. Então a caldeira foi dimensionada para um dado consumo, mas houve um pico de demanda, né, um horário que houve a necessidade de mais vapor. Então, havendo um pico de demanda, o que é que acontece? A pressão da caldeira vai tender a cair. Essa pressão caindo e depois subindo e se estabilizando, quer dizer que a caldeira tem condições de atender aquele pico de demanda. Porém, se a pressão continuar caindo e cair continuamente, só existe uma alternativa, que é reduzir o consumo, ou, se houver uma caldeira paralela, fazer a ligação dessa caldeira, né, dar a partida dessa caldeira em paralelo também. Existem algumas condições que a caldeira não vai partir. E aí as quatro principais, né, ocasiões onde a caldeira não consegue partir são essas aqui, né? A primeira é com o fusível de acionamento do ignitor queimado. A segunda, a bobina da contatora com defeito. A terceira, os eletrodos de níveis sujo, que devem ser higienizados a cada 6 meses, pelo menos. E o nível da caldeira abaixo do mínimo, né? Uma falha de alimentação que deixou o nível da caldeira abaixo do mínimo, então ela não vai partir. Existem outras condições, mas essas quatro são as principais. Quais são os principais alarmes, né, e desligamentos que vão ter no processo de operação da caldeira? Então, um deles é a falta de gás. Então, faltando gás, a chama vai cessar, né? O combustor não vai conseguir mais queimar nada. Então, vai faltar chama. O vapor vai continuar saindo e sendo consumido. A pressão da caldeira vai baixar. Então, a falta de gás vai gerar uma queda de pressão na caldeira. E depois a gente pode ter uma outra situação, que é a falta de água. Então, caso a alimentação, né, a reposição de água pare de funcionar, o vapor também vai continuar sendo consumido. O nível de água vai cair. Se esse nível cair abaixo do mínimo, vai haver um alarme sonoro e automaticamente, né, normalmente o dispositivo de proteção automático vai fazer o desligamento do queimador. Porém, se o queimador não for desligado automaticamente, o operador tem por obrigação de desligar o queimador. Uma outra situação é uma queda de pressão significativa, que pode ser causada tanto pela falta de alimentação quanto pela falta da chama, né? E também nessa situação a gente vai ter um desligamento, aí um desligamento da operação da caldeira. Outra condição que pode levar a desligamento é pressão muito alta, né? Acima da pressão máxima de trabalho admissível, que pode estar associada a uma válvula de segurança isolada ou com mau funcionamento. Então, havendo essa condição, vai também ser necessário o desligamento do queimador. Com relação às rotinas do operador, né? Então ele tem aqui rotinas horárias, que é o que ele tem que fazer ao longo do dia, né? Do seu turno de operação. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é ler o que o operador anterior escreveu no livro de operação. Então o operador anterior, do turno anterior, deve ter redigido no seu relatório as condições de operação, alguma irregularidade. E aí o operador que está assumindo o turno vai ter que ler, né, esse relatório, para entrar, né, em operação já ciente de algum problema que a caldeira possa ter. Ele deve periodicamente, né, ao longo do seu turno, olhar o nível de água, acompanhar, né, o nível de água, acompanhar a pressão interna da caldeira, que se for excessiva deve gerar desligamento do queimador, olhar e registrar a temperatura de saída dos gases queimados para verificar a eficiência térmica da caldeira, né, do aquecimento do vapor, verificar o indicador de gases não queimados que podem gerar uma explosão, fazer a abertura da válvula de descarga de lodo de fundo de caldeira a cada hora por 10 a 15 segundos, né, para remoção desse lodo. Diariamente ele tem que verificar o estado das válvulas de segurança e fazer um acionamento manual, fazer o dreno das garrafas de eletrodo de nível, testar o alarme de gás e verificar toda a linha de vapor. Semanalmente ele tem que testar todas as válvulas da linha de vapor e também fazer o teste no detector de vazamento.
mensalmente, fazer um relatório mensal escrito ao seu superior, coletar a assinatura do seu superior. Nesse relatório vai estar indicando todas as ocorrências que tenham tido no processo de operação. E também ele tem que fazer o teste manual de válvulas de segurança conforme a NR13. Semestralmente ele vai ter que desligar, esfriar, drenar e desmontar parcialmente a caldeira, fazer uma limpeza geral com remoção de incrustação de serpentina e limpar também os eletrodos de nível, né, que por sujeira e incrustação também podem acabar não dando um resultado adequado de nível. E deve também ser limpo, né, os tanques de condensado e também os tanques de água quente a cada 6 meses. Anualmente, faz-se a inspeção anual da caldeira com o arquivamento dos relatórios fora da casa de caldeiras, por causa de algum sinistro. Esse relatório não deve ser destruído lá pelo profissional habilitado, conforme a NR13. Com relação ao relatório de operação, aqui a gente tem um modelo. Ele deve ser um caderno em capa dura, né, com folhas numeradas, contendo data, nome do operador, o horário que ele operou a caldeira naquele turno e qualquer ocorrência que tenha acontecido. Também deve se registrar, né, as verificações que ele fez. Aqui a gente tem 13 itens a ser verificados e executados: óleo de compressor, lâmpadas queimadas, pressão nos cilindros, verificar hidrômetro de água, pressão na caldeira, termômetro de água condensada. Então tem algumas atividades que são realizadas a cada 2 horas, a cada dia, a cada 2 dias e a cada hora. E aí devem ser registradas, né, os valores coletados aqui dentro dessa tabela de condições de funcionamento. No caso aqui foi um turno de 7h30 da noite às 6 da manhã. Então ele vai fazer essas atividades e fazer o registro delas aqui nessa tabela. Qualquer observação deve ser colocada aqui também. Aí, por fim, assinada pelo operador, supervisor e pelo gerente da fábrica. A gente encerra essa parte de operação por aqui. Os próximos vídeos eles vão tratar de manutenção. A gente vai conhecer os tipos de válvulas, tipos de bomba, procedimentos de manutenção e etc. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.